Fala pessoal, no Premier P1 de Málaga, a quadra de 20 por 10 se transformou num verdadeiro tabuleiro de xadrez. E as peças vencedoras, nossos reis e rainhas, foram ninguém mais ninguém menos do que Arturo Coelho e Agostinho Tapia, e Delfina Brea e Gemma Triay. Esse é mais um Na Virada e vem comigo porque eu vou comentar tudo o que aconteceu de mais importante no Premier P1 de Málaga. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e no final deste vídeo, curte e comenta ele, deixa o seu comentário ou a sua pergunta que eu vou te responder, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o que de melhor aconteceu na final feminina, começando com o jogo entre Delfina Brea e Gemma Triay e as número 2 do ranking mundial, Paula José Maria e Bea Gonçalves. O que a gente pôde ver nessa partida foi uma autêntica batalha mental. Prevaleceu quem conseguiu, por mais tempo, se manter dentro da partida, focada em uma competição, em um jogo que foi decidido nos detalhes. No primeiro set, a gente teve a vitória da Delfina Brea e da Gemma Triay por 7-5. A Gemma Triay conseguiu jogar mais solta, conseguiu colocar mais pressão sobre a Bea Gonçalves e esse foi o fator fundamental para a vitória delas no primeiro set. Já era esperado que essa partida fosse decidida na cruzada entre a Gemma Triay e a Bea Gonçalves, já que a Delfina Brea é uma jogadora com um potencial defensivo muito forte e que controla muito bem o jogo. A Paula José Maria, nos últimos jogos, vem adotando essa postura também de confrontar a Delfina e manter o controle da partida, né, orientando o jogo, para que a Bea Gonçalves de um lado e a Gemma Triay do outro, possam buscar a definição. E foi isso aí que a gente viu, então, no primeiro set, onde o fator decisivo foi a maior presença da Gemma Triay em quadra. No segundo set, uma vitória por 6-3 da Paula José Maria e da Bea Gonçalves, aonde a Gemma Triay perdeu aquela imponência que ela estava conseguindo fazer contra a Bea no primeiro set, e aí acabou prevalecendo a dupla da Paula e da Bea. E o terceiro set, aí sim, um show que foi decidido num tie-break, numa vitória de 7-6, com 7-3 no tie-break para a dupla da Delfina Brea e da Gemma Triay, uma partida onde, como eu falei, o jogo mental, a resistência mental durante todo o jogo foi o fator decisivo. Não menos que isso, quando o jogo acabou, a gente viu a Delfina Brea caindo em lágrimas. Então, um jogo que exigiu muito dessas quatro jogadoras, consumiu muita energia, tanto física quanto mental, e no final as número 1 do mundo prevaleceram. São jogadoras que já se conhecem muito bem. São estratégias que já estão claras sobre a mesa. Os torneios variam sobre condições, mas essas jogadoras se adaptam muito rápido a essas condições e também conseguem adaptar as suas estratégias às condições de jogo. Então, o que cada vez mais a gente vê nesse duelo pela ponta do ranking feminino é justamente o fator mental. Quem consegue por mais tempo na partida manter a consistência, quem consegue por mais tempo na partida manter a pressão, suportar também a pressão, e aí sim vai ser quem vai sobreviver a essa batalha e sair com o título. Então, o que a gente pode ver nessa final feminina, por exemplo, a Paula José Maria com 31 winners, a Bea Gonçalves com 34 e a Gemma com 35, ou seja, um equilíbrio entre essas três jogadoras no número de winners. E a Delfina Brea com apenas 17 winners frente às outras três jogadoras. Nos erros não forçados, da Paula José Maria, 20 erros não forçados, na Bea Gonçalves cometeu 15 erros não forçados, a Gemma Triay 14 e a Delfina Brea também 14 erros não forçados. Então, nos erros não forçados, um equilíbrio já entre Delfina, Gemma e Bea Gonçalves, e quem acabou cometendo um pouco mais de erros foi a Paula José Maria. E um grande desequilíbrio na partida que a gente pode ver nos erros forçados, a Gemma Triay com somente 6 erros não forçados, praticamente a metade dos erros forçados da dupla da Paula José Maria e da Bea Gonçalves, e outro número que chama atenção, o número de assistências da Delfina Brea, 12 assistências, para que a Gemma Triay pudesse definir os pontos. Aqui na Paula José Maria também 14 assistências, para a Bea Gonçalves,
e aí a gente vê como o jogo ele parte para a definição da Bea Gonçalves e da Gemma Triay, que elas dão poucas assistências para suas companheiras, né? A Gemma Triay com 3 assistências e a a Bea Gonçalves com somente 2 assistências. Então a gente vê um equilíbrio muito grande entre essas duplas, né? E isso aí realmente foi levado até o último momento da partida, aonde no tie-break a Delfina Brea e a Gemma Triay conseguiram levar a melhor e sair com o título. E aí, falando agora de mais 2 verdadeiros jogos de xadrez na quadra de 20 por 10. Primeiro que eu vou falar, a semifinal entre Juan Lebron e Léo Auzburger contra Federico Chingotto e Ale Galán. Um jogo, esse sim, considerado um dos melhores jogos do ano. A vitória acabou caindo para Lebron e Auzburger, parciais 2-6, 6-3 e 7-6, com 9-7 no tie-break. E aí o que a gente pode falar desse jogo novamente, né, um perfil que a gente vê o Galán com um número avassalador de winners. A gente sabe já dessa característica do Chingotto de ser um jogador extremamente defensivo, mas com uma capacidade e um potencial defensivos impressionantes. Ele que consegue absorver muito bem a pressão do jogo que vai para cima dele, já que como ele não tem essa característica de definição, ele é o jogador mais acionado, né, entre ele e o Galán. E nessa batalha mental que a gente pode analisar dos números, o Galán com 35 winners, o Auzburger com 23, mesmo número do Lebron, que também 23 winners, e o Chingotto com apenas 16 winners. Nos erros não forçados, aí a gente vê como o Chingotto é mais acionado. O Lebron com 13 erros não forçados, o Auzburger com 11, o Galán também com 11 erros não forçados e o Chingotto cometendo 18 erros não forçados. E por que esses erros não forçados? É porque ele tem que levar ao limite, já que ele é um jogador que é muito acionado, para ele não ser muito pressionado, ele tem que se defender no limite, ele tem que colocar bolas que não permitam aos adversários colocarem pressão sobre ele. E aí ele acaba cometendo mais erros não forçados. Nos erros forçados, a gente tem um empate entre o Lebron e o Auzburger, 11 para cada um, e na dupla Chingotto e Galán, a gente já vê 6 erros forçados do Chingotto, e enquanto o Galán cometeu 16 erros forçados. E nas assistências, um jogo bem parelho, né? O Auzburger com apenas 1 assistência, o Lebron com 4 assistências, Chingotto com 5 e o Galán com 2. Então foi um jogo extremamente também disputado. O Galán e o Chingotto e o Galán saíram na frente, vencendo o primeiro set por 6-2 e iam liderando o segundo set por 3-1, quando o game acabou indo para a definição no Star Point, e na segunda vantagem a gente tem um erro não forçado do Galán, que tenta um forehand na paralela para passar o Lebron e acaba jogando a bola na rede, e no ponto seguinte, no Star Point, o Chingotto tenta buscar um voleio alto de backhand pelo meio da quadra, joga essa bola na rede e o Lebron e o Auzburger conseguem quebrar o saque, devolvendo a quebra, fazendo 3-2 no segundo set, e aí foi o ponto onde começou a virada deles. Eles levantaram esse segundo set saindo de 3-1 para fechar em 6-3, e aí o terceiro set foi uma batalha muito equilibrada que chegou até o tie-break. Um tie-break muito emocionante, com pontos muito disputados, que acabou caindo do lado do Lebron e Auzburger por 9-7. E também nesse jogo a gente pôde ver uma explosão de emoção no final do Lebron, comemorou muito com o Auzburger, e aí quando ele chega na rede, ele acaba abraçando o Galán, diferente do que a gente viu em Valência, onde eles mal se cumprimentaram, né, onde o Galán não quis cumprimentar o Lebron. O Galán agora em Málaga estava ali para cumprimentar o Lebron, nós não tivemos nenhum tipo de problema durante a partida, mas a gente viu um Lebron explodindo, comentando, abraçando o Galán, puxando o Galán ali para um abraço, abraçando também o Chingotto, e depois ele sai correndo da quadra, vai abraçar seu treinador e corre em volta da quadra comemorando. Daí a gente pode ver como ele extravasa essa alegria, né, essa pressão do jogo colocado. Esse que já é um jogo que tem muita história, que já tá criando aí uma verdadeira
disputa durante todo o ano entre essas duas duplas, e mais uma vitória do LeBron e Augsburger, e aí merecido, um jogaço, e aí o LeBron explodiu na sua comemoração. E aí o terceiro jogo, que foi uma verdadeira batalha de xadrez, mas eu vou dizer uma batalha muito mais impositiva, foi a final. Eu acho que depois da semifinal, LeBron e Augsburger chegaram na final extremamente cansados, e eu não consegui ver eles com forças para criarem resistência para Coelho Tapia. Mas aí o que vale é o domínio do Coelho Tapia, de saber aproveitar bem a situação. Venceram a final por fáceis 6-2 e 6-2. Um jogo onde eles também souberam dominar a todo momento. LeBron e Augsburger não deram nenhum tipo de oportunidade, e o que a gente vê nesses confrontos, né, são 3 confrontos, então a gente tem Coelho Tapia contra Chingoto e Galan, a gente tem Coelho Tapia contra LeBron e Augsburger, e a gente tem LeBron e Augsburger contra Chingoto e Galan. São 3 jogos completamente diferentes, jogos que se encaixam de maneira diferente, então eu acho também que essa falta de força mental na final do LeBron e do Augsburger, devido à partida da semifinal, quando eles encontram num jogo onde não encaixa tanto contra Coelho Tapia, eles não conseguiram se impor em quadra e oferecer uma maior resistência. E o que a gente viu foi um verdadeiro atropelo do Coelho e do Tapia para levar o título, uma partida de um pouco mais de 53 minutos. E aí, falando um pouco dos números, né, Coelho com 16 winners e 6 erros não forçados, o Tapia com 9 winners e 8 erros não forçados, e da parte do LeBron e do Augsburger, 7 winners apenas para o LeBron, 7 winners também para o Augsburger. Nos erros não forçados, muito parecidos, 6 para o Augsburger, 7 para o LeBron. Então o que a gente vê foi um jogo muito rápido, um jogo muito dominado por Coelho e Tapia, e aí LeBron e Augsburger pouco conseguiram colocar em quadra e oferecer resistência. Mas o que fica é cada vez mais a certeza de que esses confrontos entre essas duplas, tanto Delfina Brea e Gemma Triay, Paula José Maria e Bea Gonçalves, Arturo Coelho e Agustín Tapia, Juan LeBron e Léo Augsburger, Federico Chingoto e Alejandro Galan, essas duplas, toda vez que elas se enfrentam, são verdadeiras batalhas mentais. Como eu falei antes, a estratégia dessas duplas já está muito bem colocada. O que altera de um torneio para outro são as condições de jogo, né? Até se a gente tem quadra aberta, quadra fechada, uma quadra um pouco mais rápida ou um pouco mais lenta, bolas mais lentas ou mais rápidas, mas esses jogadores, que são verdadeiros gênios, conseguem se adaptar muito rápido às condições de jogo. E aí o que fica? O poder mental de manter uma estratégia, de aplicar uma estratégia, de saber sair de certas situações difíceis para conseguir chegar à vitória. Então Málaga fica marcado, eu acho que muito mais por valorizar o que esses jogadores conseguiram entregar em quadra, foram verdadeiros guerreiros da parte mental e física. Claro, da parte técnica nem se fala, foi um show de partida, todas as partidas com pontos de altíssima qualidade, mas o que acabou sobressaindo foi quem conseguiu mostrar uma maior força mental, conseguir se impor melhor, conseguir contornar melhor as situações difíceis, tá bom? E aí, falando um pouquinho do torneio feminino, semifinal, onde a gente teve um placar fácil de 6-0, 6-4 na vitória da Delfina Brea e da Gemma Triay sobre a Marta Ortega e a Martina Calvo, e do lado de baixo, aproveitando a ausência da Andrea Ustero e da Ariana Sanches por uma lesão da Andrea Ustero, Marina Guinart e Alejandra Alonso, dupla que estreou nesse P1 de Málaga, conseguiu chegar até a semifinal, mas também foi superado por 2-7, 6-2 e 6-2 de forma rápida pela Paula José Maria e pela Bea Gonçalves. No quadro masculino, o que a gente pode comentar, a gente teve, primeiro, a surpresa chegando nas quartas de final, o Eduardo Alonso e o Aymar Goni, que superaram o John Sanz e o Coque Neto na partida das oitavas de final em 3 sets. Mais uma vez, na parte de cima da chave também, Martim Dineno e o Paquito Navarro superaram
o Mike Anguas e o Franco Istupassuki para se colocar na semifinal. Novamente, Martim Dineno e Paquito Navarro mostrando um entrosamento muito bom. A gente vê agora um Paquito muito mais tranquilo em quadra. Eu acho que o Paquito reconhece muito o valor do jogador que está ao lado dele, o Martim Dineno. Então o Paquito, a gente vê um Paquito mais relaxado, que não reclama dos erros, que não abaixa a cabeça, que não se irrita com facilidade. E aí o Martim Dineno voltou a ter a alegria de jogar também ao lado do Paquito, um jogador que a gente sabe é muito inteligente, um jogador extremamente técnico, extremamente habilidoso, que deixa o Martim Dineno tranquilo para jogar o seu melhor pádel. Então, mais uma vez, eles chegam e se colocam até uma semifinal. No lado de baixo da chave, outra partida, outro destaque para a campanha do Lucas Campagnolo e do Momo Gonçalves. Excelente torneio do Lucas e do Momo, colocando eles até as quartas de final, onde foram superados por LeBron e Augsburger, mas fizeram a lição de casa, estão entre as 8 primeiras duplas e cumpriram seu papel de chegar até a fase de quartas de final. Então, Lucas, como eu já falei também em outros vídeos, está jogando o seu melhor nível de pádel. Momo Gonçalves voltou a se encontrar em quadra, também muito confortável ao lado do Lucas. Ver um parceiro que está jogando no nível que o Lucas está jogando te tranquiliza, né, e permite com que o Momo jogue o seu melhor pádel. Falando do outro brasileiro, do Lucas Bergamini, na partida das oitavas de final contra o Yanguas e o Istupassuki, eles foram obrigados a abandonar por conta de uma lesão do Ravi Garrido, mas estavam fazendo um bom torneio, chegaram então aí até as oitavas de final e acabaram se despedindo do torneio por causa de uma lesão do Ravi Garrido, onde eles tiveram que desistir na partida contra o Yanguas e o Istupassuki. Bom, foi isso que aconteceu no Premier P1 de Málaga. O circuito do Premier agora tem uma semana de folga e na sequência volta com o Premier P1 de Pretória. O Premier Padel segue globalizando o Padel e dessa vez chega até a África do Sul com o Premier P1 de Pretória. Com certeza um torneio que muita gente vai querer colocar a bandeirinha no primeiro título, buscar o primeiro troféu em terras sul-africanas, então vale muito a pena acompanhar e com certeza logo após esse Premier de Pretória a gente vai estar aqui de novo comentando tudo que de melhor aconteceu na semana do torneio. Então não esquece de deixar o teu comentário ou a sua pergunta aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo e eu te vejo logo depois do Premier de Pretória com mais um Na Virada. Valeu!